Olá, meus caros. Mais uma vez a gente vai dar início a uma aula de solução de exercícios e dessa vez a gente vai focar no cálculo da queda de tensão em condutores e vamos resolver dois tipos de exercícios, dois exercícios distintos, ambos com o cálculo de queda de tensão, mas vamos utilizar a mesma planta. A planta é essa que está mostrada na figura. Ela é composta de um transformador trifásico de tensão de fase 127 volts e tensão de linha 220 volts. Esse transformador ele é conectado a uma linha de 20 metros. Essa linha leva até um quadro de distribuição chamado QD1. A partir desse quadro você sai com mais duas linhas, D2 e D4. D2 50 metros, leva ao quadro QD2 e a partir dali você tem 10 motores conectados a esse quadro. Por outro lado, nós temos a linha D4, uma linha de 70 metros, leva ao quadro QD3 e ali nós temos cargas genéricas, mas que totalizam uma potência em quilowatts de 32 kW, com fator de potência de 0,9. Os motores, eles são todos iguais, são 10 motores de 5 CV, fator de potência 0,88, rendimento 76%, 220 volts de tensão de linha. Então, o que vai consistir esses exercícios? Primeiro deles, a gente vai resolver todo em regime permanente. Vamos calcular as quedas de tensões ao longo desse circuito. No segundo, nós vamos considerar também quedas de tensões, porém sob regime de partida de um motor. Então nós temos 10 motores, vamos partir um deles, somente um. E os outros 9 ficarão estarão, melhor dizendo, operando em regime permanente. E aí a gente vai ver como é que essa partida desse motor afeta as quedas das tensões nas diversas barras aí desse circuito. Então vamos adiante. Bom, inicialmente a determinação da seção dos condutores a gente vai fazer pelo método da ampacidade. Esse método é o método que nós utilizamos de início para qualquer determinação de seção de condutor. E aí, a diferença do que nós já fazemos costumeiramente para o que a gente vai fazer nesse exercício especificamente é somente a título de simplificação. Eu vou simplificar. Então, eu não vou considerar quaisquer fatores de correção de corrente. Então, a gente vai trabalhar com a corrente de projeto. Ou seja, é como se a gente considerasse que a temperatura ambiente considerada são os 30 graus de referência da norma, que os condutores eles não estarão diretamente enterrados ou através de quaisquer condutos. E também, cada conduto presente neste circuito, tá certo? Cada conduto presente nesta planta trará dentro de si somente um circuito. Então, uma vez que o conduto só tem um circuito dentro dele, o fator de agrupamento de circuitos naturalmente já é unitário. Bom, então vamos seguir com o cálculo da potência ativa total dos motores, tá certo? Então a gente está no quadro de distribuição QD2, é o quadro de alimentação dos motores, e a gente vai fazer o cálculo dessa potência total. E aí nós temos número de motores, potência unitária em CV, conversão de CV para quilowatt, rendimento. Quando a gente faz essa conta, nos resulta 48,4 kW, que justamente é a potência ativa total
já refletida para a entrada, ou seja, nos terminais de alimentação dos motores. Vou determinar cosseno. Na verdade, o cosseno ele já é fornecido, né? O cosseno de φ 0,88 é um dado de placa. Mas a partir desse cosseno eu determino o ângulo de fase, determino o seno de φ e a tangente de φ. A gente vai já ver por que isso é importante, fazer essa determinação agora, nesse momento. Bom, uma vez com a tangente de φ e o valor da potência ativa, nós chegamos à potência reativa total dos motores, 26,1 kVAR. E, finalmente, determinamos a corrente total dos motores. Potência ativa total, dividida por raiz de 3, tensão do sistema, fator de potência. Então, só uma observação, nós estamos entrando aqui com a potência ativa total em kW e a tensão em kV, para que o resultado nos forneça a unidade ampere. Então, chegamos a 144 amperes. Por que é importante já determinar aqui cosseno de φ e seno de φ? Porque nós vamos utilizar o método da queda de tensão e nesse método eu preciso tanto da informação do cosseno quanto da informação do seno da carga proveniente daquele circuito. Aquele circuito onde eu estou calculando a queda de tensão. Então, sempre vou calcular cosseno de φ, seno de φ, para que lá na frente eu não precise fazer esse retrabalho, deixar de lado o cálculo, onde eu já poderia seguir adiante, né, se tivesse essa informação previamente calculada, e aí deixo de mão algo que estou fazendo, volto para calcular seno e cosseno de tudo, aí depois retomo para o cálculo propriamente dito das quedas de tensões. A gente não vai fazer assim, a gente já vai fazer da forma correta, né, essa metodologia, já preparando para que nós tenhamos todas as informações necessárias para a determinação adequada dessas quedas de tensões ao longo do circuito. Bom, finalmente a gente vai calcular a corrente em um motor. Então eu tenho uma corrente em todos os motores, vou dividir por 10 e vou chegar à corrente em um motor igual a 14,4 amperes. Ok, pessoal? Seguindo adiante, nós vamos determinar a corrente no quadro QD3. Esse quadro ele é um quadro de cargas mais genéricas, ele está aqui à esquerda. E a potência já foi fornecida, a potência ativa total são 32 kW para um fator de potência de 0,9. Então eu também calculo cosseno de φ, seno de φ, cosseno já foi fornecido, calculo o ângulo, calculo seno e tangente. De posse da tangente e da potência ativa, chego à potência reativa, para esse caso aqui 15,4 kVAR. E mais uma vez, calculo a corrente nesta barra, né? Corrente total nessa barra. Vou tomar a minha potência em watt, dividido por raiz de 3, tensão, fator de potência. Bom, então cheguei a um valor de 93,3 amperes como a corrente total das cargas do quadro QD3. Seguindo em direção ao transformador, nós chegamos ao barramento QD1. Então, nessa barra QD1, desse quadro de distribuição número 1, nós temos como potência total a potência dos dois circuitos, circuito à direita e à esquerda, a direita formado pelos motores, a esquerda por cargas genéricas. Vou somar a potência dos dois. Então, 80,4 kW. Nós vamos
fazer a mesma coisa para a potência reativa, né? Então, potência reativa de um lado, potência reativa do outro, potência reativa da linha dos motores e da linha das cargas mais genéricas, 26,1 mais 15,4, chegamos a 41,5 kVAR. E, com esses dois valores, encontramos a tangente do ângulo de fase e encontramos o seno e o cosseno desse mesmo ângulo. Então, ficaria com cosseno de φ igual a 0,89, seno de φ igual a 0,456. E a corrente total, né, no quadro 1, essa aí, B1, seria a potência total em quilowatts dividido pelo valor da tensão em kV, né, 0,220, dividido por raiz de 3, dividido pelo fator de potência que nós acabamos de determinar, 0,89. Resultando numa corrente de 237 amperes para o quadro QD1, e essa é a corrente total do circuito em regime permanente, tá certo? A gente vai ver que quando fizermos o cálculo considerando transitório, isso daí muda um pouquinho. Muito bem. Como nós não vamos considerar quaisquer fatores de correção, vamos trabalhar com o valor da corrente de projeto, né? Ou corrente de carga, como queiram. Nós temos aqui as 4 linhas. A linha correspondente ao circuito dos motores, a linha correspondente ao trecho D1, a linha correspondente ao trecho D2 e a linha correspondente ao trecho D4. Então, começando aqui pelos motores, chegamos a uma seção de 2,5 mm², em função da sua carga. Para a linha D2, chegamos ao valor de seção de 70 mm². D4, 35 mm² e D1, 120 mm². Eu quero só lembrar que esse valor aqui ficou baixinho da seção, porque é a seção de alimentação de um motor individualmente, tá certo? Então, 2,5 é a seção do condutor que vai alimentar um só motor. Então, o motor está sendo alimentado com os 3 condutores, né? Fase A, B e C, com dimensões de 2,5 mm². E aqui do lado direito nós temos os respectivos valores para resistência em ohm por quilômetro e reatância também em ohm por quilômetro, extraído do catálogo do fabricante. E aí a gente vai precisar o tempo todo estar recorrendo a esses valores para o cálculo das quedas de tensões. Bom, então essa é a equação que a gente vai utilizar, raiz de 3 vezes o valor da corrente de projeto vezes o comprimento do condutor e informação do cosseno de φ vezes a resistência em ohm por quilômetro mais seno de φ multiplicado pela reatância também em ohm por quilômetros. Lembrando que o valor do comprimento do circuito a gente vai entrar em quilômetro, não é? Então, pegar o valor que tem em metro e dividir por 1000 para que fique tudo compatibilizado. Bom, primeiro no circuito QD1, ok? Então, nós temos essa queda, tá certo? No circuito D1, nesse trecho, nessa linha D1, tá certo? Essa linha de 20 metros, cuja corrente total 237 amperes. E aí, utilizamos cosseno de φ e seno de φ, que havíamos calculado previamente, chegamos a 1,69 volts. Né? A queda de tensão na linha D2, uma linha de 50 metros, corrente 144 amperes, corrente de todos os motores. Fator de potência 0,88, cosseno de φ, seno de φ 0,475, tá certo? Chegamos a 4,10 volts de queda no trecho D2.
No trecho D4, nós temos um comprimento de 70 metros, uma corrente de 93,3 amperes das cargas genéricas, fator de potência 0,9, o seno do φ 0,436, chegamos a uma queda de 6,89 volts. E finalmente, para o circuito terminal dos motores, nós temos a corrente aqui individual, ok, pessoal? Para cada um deles, corrente individual de cada um dos motores, corrente de projeto 14,4 amperes, comprimento 25 metros. Essa é uma característica de condutores de seção de bitola pequena, né? Valor de seção baixo, aqui no caso 2,5 milímetros quadrados, que é o valor mínimo que a norma permite para a alimentação de força, né? Então, o valor da reatância é tão baixo que o fabricante despreza. Então ele considera só a resistência, e a resistência já é alta, né? Isso também é uma característica pela seção ser um valor tão baixo. Então 8,89 ohms por quilômetro, né? Então em cada quilômetro de linha esticada com um condutor de 2,5 milímetros quadrados de bitola, nós temos aí 8,89 ohms de resistência. Então a resistência é alta. Então esse produto aqui fica em 4,88 volts. E aí, como resultado, nós temos as quedas de tensões em cada um desses pontos, né? Então, primeiro, a queda de tensão V, QD1, relativa ao quadro de distribuição QD1. Então, 220 volts, tensão nos terminais de secundário do transformador, menos a queda na linha D1, 1,69, resultou em 218,3 volts. VQD2, a tensão no quadro QD2 resulta da tensão em QD1 menos a queda na linha D2. Então, resultando 214,2 volts. E nos terminais dos motores, eu tenho a tensão em QD2, 214,2, menos a queda na linha de 25 metros dos circuitos terminais, 4,88. Então, resultou em 209,3 volts. Por outro lado, a tensão no quadro QD3, eu tenho a tensão no quadro QD1, 218,3, menos a queda na linha D4. Então, resultou em 211,4 volts. Bom, então, o que eu tenho de queda de tensão até os circuitos terminais, até os terminais, digo melhor, de cada um dos motores, né? Todos são iguais, todos estão em regime permanente de operação. Então, eu tenho a tensão no secundário transformador menos a tensão resultante nos terminais dos motores. Quando eu diminuo um do outro, eu tenho 10,7 volts de queda, né? Então, esse 10,7 volts resulta na queda na linha D1, associada à linha D2, associada aos circuitos terminais. Quando eu confronto esse valor de 10,7 volts com o valor da tensão nominal de 220 volts, então eu chego a um valor percentual de 4,87%. Então, a minha queda ao longo da linha, desde o secundário do transformador até o circuito terminal, né, até os terminais do secundário, dos estatores, né, de cada uma das máquinas, né, os terminais de alimentação de cada uma das máquinas, então chegou a 4,87%. Ok? Bom, a gente sabe, aqui está totalmente de acordo com a norma, ok, pessoal? Vou só esclarecer um ponto, lembrar a vocês que, por norma, a queda de tensão no circuito terminal, ou seja, nesse trecho aqui que eu estou enfatizando, ó, esse trecho de 25 metros,
essa queda de tensão percentual não pode ser superior a 4%. O cálculo que a gente fez revelou que a queda de tensão total, desde o secundário transformador até os terminais de alimentação dos motores, ficou em 4,87. Então, está bem adequado. Se a gente for fazer as contas, essa queda somente nos circuitos terminais corresponde a um valor em volts de 4,88%. Se eu confrontar com a tensão de 220 volts, ficaria ali algo em torno... Eu não fiz essa conta, mas estou estimando aí, depois vocês fazem a conta direitinho, acho que algo em torno de 2%. Tá certo? Então está adequado. Bom, agora a segunda parte do nosso exercício, a gente vai estudar a interferência da partida do motor, tá certo? Nesse método da queda das tensões. A gente sabe que a norma ela prescreve uma queda de tensão máxima de 10% nos terminais de alimentação dos motores que estão partindo, estão em regime de partida. Então, se o motor está em regime de partida, no máximo eu posso ter uma queda nos seus terminais de alimentação correspondente a 10%. Tá certo? Com relação à tensão nominal do sistema. Então a gente vai ver se esta planta atende a esse critério. Ok? Então a gente vai admitir que tudo está em regime de operação nominal. Então estamos trabalhando com potências nominais, tensões nominais, correntes nominais, fator de potência também. Não, eles são constantes, não mudam, ok? A única coisa que vai estar variando em tudo isso, em toda essa carga, é justamente aquele único motor que está sob regime de partida. Então, sua corrente está saindo do zero, vai alcançar um valor máximo, depois ela cai para o valor de praticamente o valor da corrente de magnetização. Se ela encontrar uma carga, ou seja, se eu ponho carga no eixo daquele motor, então essa corrente volta a subir, até o seu valor nominal. Perfeito? Então é assim que a gente vai trabalhar. Motor sob partida. Como é que funciona? Olha, o motor sob partida, logo que você energiza um motor de indução, ele vai experimentar uma corrente de pico. Essa corrente de pico ela tem um valor que ele é estimado entre 6, 8, 5,5, 8,5 vezes o valor da corrente nominal. E esse fator é o que a gente chama de esse RCPM, né? É a relação de corrente de partida no motor. Esse fator você extrai do próprio manual do fabricante. E aí a gente procura um fabricante com as características mais ou menos alinhadas com as características do nosso exemplo, e ele retornou esse fator igual a 6. Então, durante a magnetização da minha máquina, a corrente de pico é 6 vezes o valor da corrente nominal. A gente tinha calculado o valor da corrente nominal igual a 14,4 vezes 6, chegaria a 86,4 amperes de corrente de pico durante a partida. É preciso lembrar também, pessoal, que na partida a norma estabelece que você deve considerar o cosseno de φ igual a 0,3. Não tem conversa, o valor é esse. E para um cosseno de 0,3, me resulta um seno de φ igual a 0,95. Aqui a gente vai calcular a potência ativa durante a partida, ok? Desse motor, é um único motor, e a potência reativa também durante a partida desse motor. Então eu vou chegar a esses valores. Potência ativa trifásica raiz de 3 vezes a tensão vezes a corrente vezes o fator de potência, cosseno de φ, e a potência reativa raiz de 3
tensão corrente vezes o seno de φ, resultando em um valor de 9,88 kW para a potência ativa, 31,3 kVAr para a potência reativa, isso durante a partida. Agora é preciso contextualizar, pessoal. Olha só, tudo se passa, quando a gente faz essa conta, como se esse valor fosse constante, e não é. A corrente não é constante, a corrente ela experimenta um pico. Então, a coisa acontece mais ou menos como está mostrando aí esse gráfico, tá certo? Então, a corrente ela tem esse aspecto azul, da forma de onda em azul, mas a gente trata como se ela fosse essa forma de onda tracejado em verde. Ok? É por isso que a norma estabelece que você precisa utilizar esse fator de potência aqui bem baixo, para que fique mais próximo da realidade. Tá? E aí, nós temos aí uma potência estimada, uma potência ativa estimada para essa única máquina, ok? Para esse único motor que está sob regime de partida. Potência ativa igual a 9,88 kW e uma potência reativa 31,3 kVAr. Bom, então agora a gente vai fazer o cálculo da potência total dos motores durante a partida de uma máquina. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a potência de 9 máquinas que estão trabalhando em regime permanente. Então, o que eu fiz? Peguei a potência total delas, que eu havia calculado já na primeira parte desse exercício, né? Quando todos estavam em regime permanente, potência total, dividi por 10, tem a potência de uma máquina, multipliquei por 9. E a isso, adicionei a potência que calculei no slide anterior, da potência ativa da máquina que está sob regime de partida, totalizando 53,4 kW. Fiz a mesma coisa para a potência reativa. Então, potência reativa de uma só máquina, multipliquei por 9. Essas aqui estão em regime permanente, mas esta aqui está em transitório de partida. Então, chegou a 31,3 kVAr. Ok? Então, resultou em 54,8 kVAr. Tudo. Calculei a minha tangente de φ. Chegou a 1,03, isso aqui vai resultar num ângulo mais ou menos de 45 graus. Vai me dar um cosseno de φ igual a 0,7, seno de φ 0,71. Calculando a corrente nessa barra, nós temos a potência ativa total, 53,4 kW, dividido por raiz de 3, tensão em kV, fator de potência que eu acabei de calcular, resultando em 200 amperes. No quadro QD1, aqui em cima, nós vamos ter a potência total, ou seja, a potência do quadro QD2, que calculamos ainda há pouco, somado à potência ativa do quadro QD3 das cargas mais genéricas. Resultou em 85,4 kW. Mesma coisa para a reativa, 15,4 das cargas genéricas, com mais 54,8 dos motores durante o regime de partida, resultando em 70,2 kVAr. Calcular mais uma vez a tangente de φ, resultou em 0,82, o que me resulta no cosseno de φ igual a 0,77, seno de φ igual a 0,64. E a corrente nessa barra, aqui é um pequeno erro, pessoal, deveria ser IB1, que a barra é 1, tá certo? IB, para lembrar a corrente de projeto. Então, corrente na barra IB1, ok? Igual a 85,4, tá? 85,4 é a potência ativa total, 85,4 kW, dividido por raiz de 3, tensão em kV,
e fator de potência que acabamos de calcular. Resultou em 291 amperes, bem maior do que a corrente nessa mesma barra no primeiro exercício, né? Primeira parte do exercício, onde nós tínhamos 237 amperes, se não me falha a memória. Bom, então agora vamos às quedas de tensões nos trechos. Então, primeiro trecho, nós temos uma queda de tensão aqui em D1 igual a 1,78 volts. Um pouquinho maior do que aqueles 1,69 volts da primeira parte do nosso exercício. Trecho 2, aqui em D2, nós temos 5,08 volts, né? Corrente de 200 amperes, né, dos motores durante a partida, que é o comprimento, e aqui são os dados, né, do cabo e também fator de potência e o seno de fio, para os dois casos. Para o trecho D3, pessoal, não houve alteração, porque a queda aqui vai ficar a mesma, uma vez que essa corrente não alterou. A queda aqui fica a mesma. A questão é que a tensão no quadro QD3 é que muda, porque a tensão em QD3 ela depende dessa queda e depende do valor da tensão em QD1. Essa queda permaneceu constante, mas como o valor da tensão em QD1 mudou, a tensão em QD3 também mudará. Pouca coisa, mas mudará. E no trecho do motor, certo? Somente aqui, pessoal, eu estou calculando a queda de tensão no trecho somente relativa à alimentação daquele motor que está em regime de partida. Então nós temos raiz de 3, certo? Vezes a corrente, vezes o valor do comprimento do trecho, parte resistiva somente, não tem reativa, e o fator de potência 0,3, que é o que a norma prescreve, chegando a 9,98 volts. E como resultado, nós teremos as tensões nas barras, né? Primeiro na barra QD1, então a tensão em QD1 vai ser a tensão nos terminais do secundário do tráfego, 220, menos essa queda de 1,78, resultando em 218,22 volts. QD2 seria os 218,22 volts, que é a tensão em QD1, menos a queda em D2, 5,08, calculamos há pouco, resultando em 213,14 volts. A tensão nos terminais de alimentação do motor que está sob regime de partida direta será a tensão em QD2, 213,14 volts, menos a queda no trecho de sua alimentação, 9,98, resultando em 203,16 volts. Olha aí, pessoal, uma queda já bastante considerável, né? Vamos adiante. E, finalmente, a tensão no quadro QD3 seria a tensão em QD1, 218,22 volts, menos a queda que permaneceu constante ao longo de D4, 6,89, resultando em 211,33 volts. Bom, já para finalizar aqui o nosso exercício, contabilizando a queda ao longo de todo o trecho, né? Desde o secundário do transformador até os terminais de alimentação do motor que está em regime de partida, nós temos a queda de 1,78 volts no trecho D1, somado à queda de 5,08 volts no trecho D2 e finalmente a queda de 9,98 volts no trecho de alimentação, trecho terminal de alimentação da máquina que está em regime de partida, totalizando 16,84 volts de queda total, desde o secundário do transformador até os terminais de alimentação da máquina que está em regime de partida. Isso corresponde a uma queda percentual de 7,65%. Okay? Quando você confronta esses 16,84 volts de queda
com a tensão nominal do sistema, 220 volts, chega-se a um valor de 7,65% de queda percentual na tensão. Então, isso significa dizer que esse circuito, esse sistema está adequado, certo? Esse dimensionamento está adequado sob o ponto de vista da queda de tensão devido à partida do motor, porque a norma limita a essa queda percentual máxima de 10%, tá certo? 10% para os terminais de alimentação do motor que está em regime de partida, ok? Então, a tensão nos terminais de alimentação de um motor que está em regime de partida, no caso aqui a partida direta, que é a partida mais severa sob o ponto de vista da queda de tensão. Então, ela limita essa queda de tensão nos terminais de alimentação do motor que está em regime de partida em um máximo correspondente a 10% em relação à tensão nominal do sistema. Então, o nosso circuito está adequado. E com isso, pessoal, eu encerro aqui a nossa apresentação, nossa pequena aula sobre esses dois exercícios do cálculo da queda de tensão. Ok? Espero que vocês aproveitem bem e até a próxima.